Olá, crianças! Vamos lá continuar os nossos estudos? Preparados para as nossas aulas de hoje? Estão bem dispostos para estudar? Muito bem! A nossa semana, está quase no finalzinho, mas ainda temos algumas aulas. Então, espero que a disposição de vocês estejam, lá em cima para continuar estudando. Agora será a nossa aula de arte. Vamos iniciar um novo capítulo e falando sobre uma nova maneira de fazer arte. Hoje, a nossa aula é sobre um assunto muito legal. São sobre as máscaras. Acompanhe no seu livro, começando da página 120. Capítulo 10. Brincando com máscaras. Você já usou uma máscara? Já teve a oportunidade de usar uma máscara? Qual era essa máscara? Falava sobre o que essa máscara? Era relacionada ao que essa máscara? Uma máscara de teatro? Uma máscara de um animal? Então, ao longo da história do ser humano, as máscaras foram, Então, as máscaras elas foram utilizadas e ainda são utilizadas por diferentes povos. Elas representam crenças e valores de acordo com a cultura de cada um. Na página 120 e 121 do livro de vocês, vocês podem observar alguns tipos de máscaras, alguns modelos. São 4 modelos de máscaras. E essas máscaras, elas são feitas de madeiras e usadas algumas cores para colorir e algumas são só envernizadas. Então, vamos lá saber mais sobre as máscaras? Na página 122, acompanhe a leitura. As máscaras que aparecem na abertura deste capítulo foram feitas por diferentes povos africanos. Então, essas máscaras que aparecem na abertura foram feitas lá na África, pelo povo africano. Tradicionalmente, muitos desses povos criam máscaras para usar em rituais, danças, festas e funerais, por exemplo. No continente africano, encontram-se máscaras feitas com madeira, mas também é possível encontrar máscaras feitas de marfim, bronze e terracota. Elas podem ser mais parecidas com rostos humanos ou ter formas abstratas, que não se parecem com algo que já conhecemos. Alguns artistas se inspiraram nas máscaras elaboradas por diferentes povos africanos para criar suas obras. O artista espanhol Pablo Picasso foi um deles. Picasso visitou exposições que mostravam objetos de culturas do continente africano e se inspirou especialmente nas máscaras para desenvolver algumas de suas pinturas. Veja um exemplo. Picasso fez a sua obra chamada Obra Cabeça de Mulher. Ele fez inspirado em uma máscara africana. Então, ele se inspirou na máscara africana para criar a obra Cabeça de Mulher. E o que é inspirar-se? Inspirar-se é buscar algum exemplo, alguma coisa semelhante para criar. Quais são as semelhanças entre a máscara e a pintura? O formato do rosto, a posição, o formato do nariz. E quais as diferenças principais entre a máscara e a pintura? Os olhos, a boca e a presença de orelhas. A máscara não tem orelhas, então essa é a diferença. Vamos saber um pouco sobre Pablo Picasso? Ele, quem faz arte? Pablo Picasso nasceu na Espanha em 1881. Desde criança desenhava e pintava com paixão. Ele ia para o parque brincar e enquanto as outras crianças corriam, ele fazia desenhos. Pablo Picasso trabalhou com arte durante toda a sua vida, fazendo pinturas, desenhos e esculturas. Esse artista desenhou e pintou várias obras em que a figura humana
era composta por formas geométricas. Pablo morreu na França em 1973. Ele foi o artista que mais produziu obras de arte no mundo. E as máscaras africanas? A África é um continente com 54 países habitados por diversos povos. As máscaras produzidas por cada povo apresentam características da cultura de cada um, mas todas se relacionam com divindades e com a vida. Apesar de essas máscaras não terem surgido como objetos de arte, hoje podem ser encontradas em diversos museus do mundo. Então, aqui também tem a proposta de um vídeo para você assistir, que é sobre a reportagem sobre as máscaras produzidas por diferentes povos da África. Você vai perceber como são diferentes as máscaras e como foram decoradas, tá certo? Então assista o vídeo que está aqui sendo sugerido na página 124. E depois você vai falar sobre qual máscara lhe chamou mais atenção no vídeo, né? E depois você vai produzir a sua máscara através de um desenho. Você vai utilizar o seu caderno de desenho para fazer, né, essa máscara. Olha só, essa aqui é a primeira etapa da atividade. Agora que você já sabe um pouco sobre as máscaras elaboradas no continente africano e a sua influência na arte de Pablo Picasso, que tal criar uma máscara? Esta atividade terá duas etapas. Na primeira, você vai elaborar um esboço. Primeiro, vai fazer um planejamento de como você quer que seja essa máscara e vai desenhar no seu caderno de desenho. Então, ou seja, um desenho da máscara que vai confeccionar inspirada nas imagens que viu neste capítulo. Na segunda, você fará a máscara que desenhou. Então, você aprendeu um pouco sobre as máscaras africanas, e a atividade de hoje será para você elaborar um esboço, fazer um desenho de como você quer confeccionar a sua máscara, tá certo? Então, depois de assistir o filme, pense com carinho, né, com calma, reflita como será que eu quero produzir a minha máscara. Aí você vai fazer o desenho com os detalhes, com as cores, para na próxima aula confeccionar a máscara, tá certo? Então a nossa aula de arte hoje termina aqui. Bons estudos e façam a atividade com bastante capricho. Até a próxima!